Prepare-se para entender a manobra que São Paulo acaba de colocar em campo. Um movimento que, segundo o próprio governo do estado, não é só um pacote de obras, mas uma virada de chave na infraestrutura paulista. A promessa é grande e o número impressiona: 30 bilhões de reais. Só que a pergunta que realmente importa é outra. Como um investimento desse tamanho pode mexer com a vida de milhões de pessoas, acelerar a economia e, de quebra, fazer o resto do Brasil olhar e pensar: é disso que a gente estava falando? Tudo começa com o anúncio do programa São Paulo para Toda Obra, lançado em 3 de abril de 2025, no Palácio dos Bandeirantes. O governo apresentou a iniciativa como o maior programa de modernização do sistema rodoviário da história do estado, reunindo investimentos tanto em rodovias públicas quanto em trechos concedidos. E não é um detalhe: quando você coloca no mesmo guarda-chuva estradas estaduais, rodovias administradas por concessionárias e até vicinais, você está falando de uma engrenagem que move o cotidiano e o caixa de São Paulo. A primeira peça do quebra-cabeça é a escala. O programa soma mais de 1,5 mil obras. Não são apenas novas obras, ele junta o que foi entregue em 2023 e 2024, o que está em andamento agora e o que ainda será lançado ao longo da gestão. Em outras palavras, é um inventário completo de intervenções que o governo quer usar para consolidar uma narrativa, melhorar infraestrutura, elevar a segurança viária, reduzir tempo de viagem, gerar emprego e impulsionar desenvolvimento regional. A segunda peça é quem executa e como isso se organiza. De um lado, o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, responsável por uma parte enorme das intervenções. Do outro, as concessionárias reguladas pela Artesp, que entram com obras em rodovias concedidas. O programa, do jeito que foi apresentado, é uma soma de esforços. 617 obras ligadas ao DER, com aporte de 14,5 bilhões de reais. E mais 964 obras em rodovias concedidas, administradas no âmbito da Artesp, com investimento de 15,4 bilhões de reais. O resultado é uma lista gigantesca de melhorias: pavimentação, recuperação funcional, duplicações, iluminação, recapeamentos, interseções, melhorias de trevos. Parece técnico, mas é aqui que a estratégia aparece: mexer nos pontos que travam o fluxo e aumentam o risco. A terceira peça é o alcance físico. O número que dá a dimensão do plano é 22,3 mil quilômetros de intervenções. Isso inclui grandes rodovias, estradas estaduais, trechos concedidos e até vicinais. E é justamente nas vicinais que a economia real do interior se encaixa: escoamento de produção, acesso a serviços, transporte escolar, ambulâncias, entrega de mercadorias. A lógica é simples: quando a estrada melhora, o custo cai, o tempo reduz, o risco diminui, e isso vira competitividade. O programa também vem com metas sociais e econômicas que ajudam a explicar por que ele tenta chocar. A estimativa divulgada é de 252,6 mil postos de trabalho gerados, no total, somando diretos e indiretos, com uma divisão entre empregos relacionados ao que foi entregue e o que ainda está em andamento ou planejado. Além disso, o governo fala em 34,7 milhões de pessoas beneficiadas, em mais de 540 municípios. É um alcance quase estadual, de ponta a ponta. E isso importa, porque infraestrutura não é só deslocamento, é acesso, oportunidade e integração regional. E no lançamento, teve a cereja do bolo. O governador autorizou o início de 62 novas obras, com cerca de 1,04 bilhão de reais. A maior parte dessas ordens de serviço envolve convênios para melhorias em estradas vicinais, beneficiando 70 municípios, e inclui mais de 574 quilômetros de obras entre pavimentação e recuperação funcional. E entre essas 62, há também uma obra específica na SP 322, em Bebedouro, com cerca de 67,1 bilhões de reais, para a construção de um viaduto. Isso revela uma escolha: não depender só das grandes rodovias famosas, mas espalhar intervenções que mudam a rotina de cidades menores que normalmente ficam invisíveis no debate nacional. Agora, onde essa jogada começa a mostrar sua face mais estratégica?
nos projetos âncora, aqueles que carregam símbolo, volume e impacto. Um dos destaques é o sistema Anhanguera-Bandeirantes, com um recapeamento descrito como o maior em extensão da história, chegando a 2,1 mil quilômetros. O investimento divulgado é de R$ 1 bilhão, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2026. E por que isso é relevante? Porque essas rodovias são artérias do estado, conectam regiões produtivas, abastecem cadeias logísticas e carregam um fluxo diário gigantesco de motoristas. Melhorar esse eixo é mexer no coração do transporte paulista. Outro destaque de grande porte é o Rodoanel Norte, com um investimento anunciado de R$ 3,4 bilhões. A ideia central é ligar a Grande São Paulo às rodovias estaduais e federais, desviando o tráfego das marginais Tietê e Pinheiros. Traduzindo, tirar peso do gargalo urbano que trava caminhões, carros e ônibus, reduzindo perdas de tempo e aumentando eficiência. E em logística, eficiência vira dinheiro, vira produtividade, vira atração de investimento. O governo também aponta onde o dinheiro se concentra regionalmente, somando DER e Artesp. Grande São Paulo, região central, São José dos Campos, Campinas, São José do Rio Preto. Isso não é aleatório, são polos econômicos e logísticos, corredores de produção e consumo, regiões onde 1 minuto a menos no transporte se multiplica por milhares de viagens e se transforma em resultado. E aqui está a descoberta por trás do barulho. O programa tenta ser mais do que obras. Ele se apresenta como um plano de domínio infraestrutural. Quando você investe pesado em uma malha rodoviária que sustenta a logística, turismo e circulação de pessoas, você aumenta a vantagem competitiva de quem já é forte. São Paulo, que já funciona como motor econômico do país, reforça sua condição de hub. Produz, distribui, recebe, exporta, conecta. O efeito colateral é óbvio. Outras regiões ficam pressionadas a acompanhar, porque infraestrutura não é luxo, é pré-requisito para competir. Agora eu quero saber de você. Essa jogada pode mesmo redefinir o mapa econômico do Brasil? Você acredita que outros estados conseguem entrar nessa corrida de infraestrutura com a mesma escala? Comenta aqui embaixo qual estado deveria reagir primeiro e o que, na sua visão, seria prioridade: duplicações, vicinais, rodoanel, recapeamento ou segurança viária?